Quantos sentidos nós seres humanos temos? Será que é infinito como os números? Olfato, o sentido responsável pela distinção dos odores, através do qual é possível identificar, diferenciar e perceber os cheiros. Sentir aquele cheiro marcante de terra molhada ou o aroma da culinária da vovó. Paladar, sentido que, através da língua e do nervo gustativo, torna possível perceber os sabores, comidas e preferências pessoais. Tato, sentido através do qual é possível conhecer e perceber a extensão, a temperatura, a forma, a consistência de algo ou de alguém por meio do nosso próprio corpo, especificamente pelo contato com a pele. As mãos são a parte do corpo onde esse sentido é mais sensível. Audição, ato de ouvir e escutar. Às vezes, muitos sons juntos se tornam uma sinfonia. O meu sentido da audição, eu me interessei muito, porque eu acho muito importante a escuta. Na correria do dia a dia, na dinâmica assim, da vida, a gente não para muito para ouvir as pessoas, para ver de fato o que elas estão falando, né, para se comunicar melhor. E a audição tem um papel fundamental nisso. Então, aprimorar a escuta, né, que também já junto com essa escuta eu atribuo outros sentidos também, né, de estar presente, de você sentir o outro, né, através dessa escuta. Então a audição para mim acho que foi o que mais gostei de aprimorar e o que eu estou tentando praticar no meu dia a dia, ouvir mais as pessoas, estar presente nessa escuta, né, faz todo sentido. Vamos deixar a visão para o final. Antes disso, vamos falar da oficina dos 8 sentidos, que expandiu e explorou outros 3 sentidos: o equilíbrio, a pele e a intuição. O ciclo de oficina do encontro com os 8 sentidos, como o próprio nome diz, são 8 encontros, onde a gente realizou junto à unidade Regina Amélia no grupo 4. Então foram 8 encontros onde a gente abordou cada encontro um sentido. E a ideia de vir para o Museu do Catavento é porque ele é um museu interativo. E aqui a gente possibilitou com que esses adolescentes pudessem entrar em contato, né, com vários sentidos do corpo, né, pudessem entender os sentidos que a gente trabalhou nesses encontros de uma forma mais ampla e pudesse relacionar um pouquinho tudo que a gente trabalhou relacionado à prevenção, às violências, às discussões, e também que a gente pudesse ter um momento de convivência, com que a gente pudesse ampliar um pouquinho
os nossos debates, trazer um pouquinho para fora, né, tudo que a gente conversou nesses 8 encontros. A proposta, então, de vir para o Museu do Catavento, a princípio, foi essa. Equilíbrio. Precisamos estar em movimento para nos manter em equilíbrio, mantendo contato saudável com outras pessoas, os ajudando em se manter em equilíbrio. A gente fala do equilíbrio, além da parte física, né? A gente fala da questão de como que eu consigo um equilíbrio até emocional para lidar com as questões que eu vivo de violação, de violência e até nas relações mesmo, né? Então a gente faz essa relação do equilíbrio enquanto corpo, né? E a questão da mente, o equilíbrio emocional. Intuição, faculdade é o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. Em alguns momentos a minha intuição estava totalmente certa. Então, a partir de alguns acontecimentos que houveram na minha vida, eu passei a seguir minha intuição porque eu sentia que aquilo era o melhor caminho, né? Seguir a minha intuição seria o melhor caminho. Por isso que eu sempre segui a minha intuição. Tenho muito isso, né, em mim, assim, tem um pouco a ver com a questão da minha religião, mas eu tenho muito isso em sonho, assim, eu tenho até medo que às vezes eu sonho as coisas acabam acontecendo. E aí teve uma situação uma vez que eu sonhei que eu sofri um acidente de carro e 2 semanas depois aconteceu como eu havia sonhado. Mas assim, graças a Deus não tão como, porque não foi tão ruim, não aconteceu nada comigo, apenas com o carro. Então isso mexeu bastante comigo quando a gente fez essa conversa, é uma coisa que eu acredito mesmo, que a gente tem algo assim que nos leva a conhecer outras coisas além dos 5 sentidos que a gente conhece, né? A intuição também foi um sentido importante que a gente avaliou colocar, porque a gente vive num mundo muito materialista, né, de lógico, matemático, então tudo a gente precisa dar explicações lógicas para as coisas e não necessariamente algumas explicações são nessa linha da lógica, né? Então existem coisas que acontecem que muitas vezes a gente não sabe explicar por quê. Então a intuição é uma forma da gente também avaliar como que nós percebemos esse mundo de uma outra forma, né? De uma forma muito mais sensitiva, sensível talvez, e menos lógica. Então, aconteceu que eu trabalhava com carreta antes de entrar no CPTI e eu estava vindo na madrugada de Minas, carregado com madeira e estava descendo num fluxo, numa serra. Aí veio aquele negócio na minha cabeça que alguma coisa ia acontecer, atravessar um bicho na frente. E eu tava chovendo e eu estava descendo muito rápido. E inclusive apareceu a capivara, atravessou a pista. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu pensei que essa capivara, antes de acontecer, que ela ia atravessar a pista. Aí ela atravessou a pista, foi pro mato e eu continuei segurando, porque eu pressenti que ela ia voltar. E aconteceu, ela voltou, bateu nela, o caminhão perdeu o controle, não consegui segurar. Tava com a família, a mulher acordou, o molequinho ia caindo da cama. Então, esse fato aí me levou a ter mais prudência, né? Para proteger a minha vida e o dos outros. A pele é o nosso maior órgão, que expõe algum dos nossos sentidos e nos expõe aos sentimentos do mundo externo. Muitas das vezes as pessoas decidem o que vamos sentir e não perguntam se estamos de acordo. Elas apenas nos fazem sentir. A gente pensou no sentido da pele,
que ele é um sentido atrelado ao sentido do tato. E a gente pensou em desmembrar ele do sentido do tato, porque o tato ele remete ao sentido do toque. E a pele, ele é o sentido ao qual a gente sente os estímulos, né, externos. E relacionado à violência, a gente pensou na pele, como a gente sente, né, a violência e como a gente se posiciona, né, frente às violências. Nesse projeto que trabalha para o enfrentamento às violências de uma forma não violenta. Então a gente pensou nesses 8 sentidos, como a gente pensa numa sociedade, como a gente convive com as pessoas na contramão, né, nas violências, como a gente pode fazer para conviver com as pessoas numa dinâmica não violenta. A violência psicológica ou velada existe, e mesmo que ainda seja ignorada por agressores e também por parte significativa de suas vítimas, a exposição a ela pode deixar marcas profundas. A maior parte das vítimas da violência velada é composta por pessoas que, por desconhecimento, não se sentem vitimizadas, até que seja tarde demais. Nesse leque, encontramos menores suscetíveis e vulneráveis, que sofrem a violência causada pela ausência dos pais e das autoridades, e também mulheres e crianças que sofrem esse tipo de agressão, também dentro de seus próprios lares, onde o causador pode ser um parente ou pessoa de confiança. Esta e outras violências podem prejudicar todos os sentidos dos envolvidos. Bom, eu conhecia 5 sentidos, né? E aí, quando começou essa capacitação, me disseram que nós iríamos conversar sobre os outros 3 sentidos. Mas eu acho super interessante, acho que todos os sentidos que foram conversados, né, e avaliados têm todo sentido. Então foi muito bacana, acho que em cada encontro que nós tivemos, deu pra gente olhar mais para nós, né? E através dos sentidos nos perceber e perceber o mundo. Eu achei legal. Eu também gostei de aprender vários sentidos, como por exemplo, pele, o tato, o equilíbrio. Para mim foi uma experiência boa que eu nunca tinha participado. E cada vez que tiver eu vou participar, que eu achei interessante. Eu era tímido, não era acostumado a conversar com o pessoal, e agora com esses 8 sentidos eu perdi a vergonha, a conversa, sabe? Gostei do passeio, hoje mesmo eu gostei do passeio. Me senti até uma pessoa importante, que vieram até pedir autógrafo do negócio que eu fui escalar lá, e escalei bem pela primeira vez, né? Foi bem gostoso. Eu gostei de muita coisa e eu achei muito interessante e aprendi coisas novas. O que me impressionou é que, na verdade, eu conhecia assim, os sentidos, mas não tinha vivenciado da maneira que a gente vivenciou. Então é muito legal a metáfora que eles usavam para poder fazer aquela vivência e depois levar para a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Então isso me impressionou bastante. E a maneira a sensibilidade que eles tinham para poder conduzir, para trabalhar cada sentido. Então foi muito cuidadosa, muito respeitosa e muito significativa para mim. Pode ser que um dia algo aconteça e nós nos vemos perdidos em meio à escuridão, sem ter sentidos para nos guiar. Se porventura venha a acontecer, o sentido que não podemos deixar morrer é a esperança.